foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te benzer, te exaltar, por mais uma vez que nós estamos aqui em tua casa, em tua presença, Pai. Nós queremos louvar a ti porque o Senhor concede mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho, aumentando o nosso conhecimento, para que nós possamos cada vez mais sermos úteis em tua casa, úteis em tua presença, para que nós possamos também poder, de uma forma muito nobre, estarmos preparados para tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem uma missão na vida de cada um,
um propósito a Deus, algo que vem como específico para nós desempenharmos aqui na terra. E aqui estão os teus filhos que estão aprendendo, seja aqui presencial, ou os que vão acompanhar depois em casa pelo celular, pela internet, pela rede social, mas que o Senhor possa de uma forma especial trabalhar na vida deles, para que eles possam continuar sempre melhorando e cada vez mais se capacitando para cumprir de uma maneira especial esse chamado que o Senhor tem na vida de cada um. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tudo certo aí, Mônica? Então hoje nós começamos a nossa aula sobre proposição. Nós vamos continuar o nosso assunto. Terminamos a nossa parte que envolve a introdução. Trabalhamos na aula passada, participou o Daniel. Trabalhamos na aula passada sobre os tipos de introdução. Introdução temática, textual, circunstancial, ilustração, como uma forma de nós fazermos a introdução. Uma pergunta que eu começo fazendo aí para quem está aqui, já que os de casa vão estar acompanhando depois, já conseguem montar uma introdução? Depois do monte de tipo que vocês receberam? Dá conta de montar uma introdução sozinho já ou não? Vamos, Jason, sim? É claro que quando a gente aprende um assunto, até isso ir digerindo, né, na nossa cabeça, isso vai um tempo. É muito natural isso, a gente aprende algo novo. Eu me lembro da primeira vez que eu pude ministrar esse curso que envolve pregação e oratória na época. E foi eu e 4 amigos que ministramos juntos. Melhor dizendo, eu e mais 3. Em 4 nós ministramos o curso. Cada um ministrou uma parte. E eu me lembro que naquela vez eu aprendi muitas coisas novas, que hoje eu estou aqui repassando para vocês sozinho, mas na época era alguém que ministrou. E num primeiro momento assim parece, né, que fica meio perdido. Hoje quando eu olho, começo a me lembrar de tudo que eu aprendi, parece que o sentido é mais fácil, né? O sentido fica mais dinâmico para ser compreendido. Então hoje nós vamos ver sobre proposição. O que é a proposição? Nós estamos já na parte que envolve o sermão, certo? Trabalhamos já a introdução, como nós podemos desenvolver os tipos de introdução, e agora nós vamos para essa parte que fala sobre a proposição. O que seria então ela? Proposição seria a tese, a ideia central do nosso sermão, a ideia base do nosso sermão. Mas como assim, Edson? Não seria o tema que seria a nossa parte principal do sermão? Nós já vimos sobre isso, né? O tema, na verdade, ele caminha em cima da proposição. Sempre que nós vamos começar um sermão, nós começamos pela sua proposição, essa ideia. Parte daqui para que nós possamos desenvolver o nosso tema, desenvolver a nossa introdução, desenvolver o nosso desenvolvimento e desenvolver a nossa conclusão. Na verdade, se eu puder dar uma dica, estou dando uma dica, o tema do sermão, dependendo da situação, é a última coisa que você precisa montar. Você pode até montar a sua proposição, que é a ideia central, ela depois, a partir dessa ideia, pode virar automaticamente o seu tema, mas primeiro você começa pela proposição, desenvolve ali a sua introdução, desenvolve os seus pontos que você vai trabalhar no sermão. Aí depois você pode pensar no seu tema, porque daí fica muito mais fácil. Fica com mais informação ali para você definir um tema. Como eu já disse que você pode ou não falar na hora que você começar a ministrar. Por exemplo, tem muitas vezes quando eu vou ministrar que eu não falo o tema da pregação. Eu deixo que ele fique implícito na mensagem. Se alguém chegar depois, sobre o que o Edson pregou? Pregou sobre tal coisa. Pai do Senhor, mas não necessariamente eu falei o tema, porque ficou de uma forma assim que ficou fácil de compreender o que eu estava dizendo. Então a nossa proposição é essa tese, essa ideia central do nosso sermão. Proposição está ali na apostila de vocês, que é a ideia que você pretende provar através do desenvolvimento do sermão. Ela é extremamente relevante, pois revela a ideia central do seu sermão.
Sendo assim, ao ouvir a proposição, os ouvintes passam a se interessar ainda mais pelo que está por vir. A proposição, para vocês entenderem assim, usando uma ilustração, é quando você vai pensar numa casa. Você começa a casa, o irmão Daniel é consultor, ele trabalha com construção. Dá para começar a casa pelas paredes, irmão Daniel? Não? Pelo teto? Não? Por que não? Porque você não tem como. Começar Por onde começa? pela parte de baixo, né? Pela parte de baixo, chamado de alicerce. Isso? Isso. Fundamentação, alicerce, né? Eu me lembro em Marechal, quando nós fomos ali, eu estava lá, começar o processo de ampliação da igreja, e nós cavamos ali brocas de 7, 8 metros, que foram enchidas de concreto, para que pudesse depois segurar a nova estrutura que estava sendo construída. Então, sempre quando nós vamos pensar numa construção, nós começamos por esse fundamento. Agora eu faço uma outra pergunta. Isso tudo que está debaixo da construção, chamado de fundamento, as vergas, né, contravergas, mais ou menos isso? Viga e... Vigas, o que mais? Viga, baldrame. Baldrame, bloco, tudo isso, Estaca. né? Estaca é justamente essas, né, que furam as brocas e enche. Tudo isso aparece? Depois? Não. Nós estamos aqui num prédio e tem tudo isso aqui embaixo? Eu nem sei qual é a profundidade para poder aguentar toda essa estrutura. Mas aparece isso? Não. Então, muitas vezes, a nossa proposição, que é a ideia central, pode ser que ela não apareça no sermão. Mas ela é extremamente importante. É a partir dela que parte o nosso sermão. É a partir dela que nós vamos estar desenvolvendo o nosso desenvolvimento, o corpo, a introdução e a conclusão da nossa pregação. Certo? E eu coloquei ali, ó, que a proposição está na apostila, primeiro, ela pode ser uma verdade que será provada, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, uma verdade que será provada. Como é que eu começo a desenvolver a minha proposição? Primeiro, eu vou ministrar. Eu escrevo assim, ó, eu faço essa frase: na casa do Pai sempre haverá lugar para você. Isso aqui é a minha proposição. Eu começo por ela assim: na casa do Pai sempre haverá um lugar para você. O que é isso? Isso daqui é uma hipótese. Isso aqui é uma hipótese? Não, é o quê? É uma verdade. É uma afirmação. Então eu estou partindo por essa afirmação, que na casa do Pai sempre haverá um lugar para você. Tá, a partir disso, onde é que eu posso começar por base aqui para desenvolver o meu sermão? Essa aqui é a minha proposição, é a minha frase. Eu citei outros exemplos aqui, mas no decorrer da aula nós vamos aqui juntos entendendo um pouquinho melhor essa questão. Por onde eu começo aqui? Na Bíblia, para poder provar essa verdade. A proposição, nesse primeiro sentido, é uma verdade que eu provo. Então, por exemplo, assim, usando o exemplo de vocês. Todos aqui são casados, né? Todos são casados. Então, eu vou fazer uma verdade aqui, uma proposição agora. O Robson é alguém que não pode constituir um novo casamento. O Robson é alguém, eu começo por essa verdade. Agora, como que eu provo ela? Primeiro, porque ele constituiu um casamento, um contrato, um cartório, com a dona Matiele, não sei o que, Hoffman, né? É um nome grande. Mas o sobrenome Hoffman. Primeiro, por causa disso. Segundo, porque no nosso país não permite que nós possamos constituir um matrimônio com mais de uma pessoa. Tem países, tem cultura que permite. Por exemplo, tem lugares que o homem pode ter 4 esposas. Então, mesmo que ele esteja casado com uma, ele pode ainda casar com outras 3. Agora, no nosso país, não. A verdade é, o Robson não pode construir matrimônio com nenhuma pessoa. Primeiro, porque ele é casado. Segundo, porque no nosso país não permite casar-se com mais de uma pessoa.
Então eu estou provando essa verdade. Eu citei uma verdade que eu estou provando. Eu não estou trazendo argumento para eu provar o que eu falei? Então, primeiro aqui, ó. Na casa do Pai sempre haverá um lugar para você. Onde que eu posso provar isso na Bíblia? Quem citaria aí? Onde eu posso provar? Minha verdade é essa. Minha proposição é essa. Opa, quero falar sobre o Pai, sobre a casa. E me veio aqui na mente que na casa do Pai sempre haverá um lugar para você. Onde é que eu provo? Tem uma parábola na Bíblia chamada Parábola do Filho. Ah, revelou. Fala, Deus dos servos. Eu estava meio com dúvida. Não, eu queria falar, só que eu estava esperando alguém. Ah, tá. Então eu pego a parábola do filho pródigo ali. O que aconteceu ali naquela parábola? Tinha ali 2 filhos. Um deles vai e toma a decisão de chegar no pai e falar assim: ô pai, eu quero a minha parte da herança. O que significa o filho pedir para o pai a herança antes da hora? O que significa? Implicitamente. Herança você recebe quando acontece o quê? A morte do pai, da mãe, nesse caso e tal. Então assim, ó, depois da morte é que você vai receber herança. Então implicitamente o filho estava falando assim para o pai: pai, para mim você morreu. Eu não quero saber mais de você, eu quero saber da minha herança, da minha parte. Eu quero curtir, eu quero gastar e tal, e tal, e tal. Aí o pai vai e faz o quê? Tudo bem, ele entende. Ele vai e dá para o filho dele a parte da herança. Aí esse menino pega toda essa bolada aí de dinheiro que ele recebe e ele vai e gasta tudo. É isso que a parábola fala? Ele vai para outro lugar, gasta com os amigos, distribui, é um mau administrador, não cuida dos recursos que ele recebeu. Aí de repente ele perde tudo. Quando ele perde tudo, ele, poxa vida, acabou minha herança, agora eu tenho que ir trabalhar. Aí ele vai procurar um trabalho e ele consegue lá para manar porcos. Aí de repente ele está ali alimentando os porcos e ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Aí naquela hora dá a Bíblia fala assim, caindo em si. Ou seja, como se desse aquele estalo, né? Poxa vida, o que eu fui fazer na minha vida? Na casa do meu pai, até os servos comem melhor que isso aqui. E eu estou aqui nessa situação. O que eu fui fazer? Ah, eu vou me levantar, eu vou procurar o meu pai, vou dizer que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, não sou digno mais de ser chamado de seu filho, porque ele entendia o que ele fez, ele sabia o que ele fez com o pai dele. Ele sabia que quando ele pediu a herança, ele estava falando: pai, o senhor morreu para mim, eu não ligo mais para o senhor. E daí o pai confiou a herança para ele, mesmo antes da hora, e ele vai e perde tudo. Então ele sabe o que ele fez. Aí ele chega assim: eu vou lá e vou pedir perdão para o meu pai. Aí quando ele vai, ele tem uma surpresa. Porque quando ele está chegando ali, vamos usar um exemplo, né? Na fazenda, no lugar onde o pai dele morava, no sítio, quando ele está entrando, o pai dele vê de longe e vai ao encontro dele. Aí o texto vai dizer que o pai dele tinha deixado preparado ali uma roupa. Tinha deixado preparado um bezerro. O pai dele, na verdade, estava esperando a volta dele. O pai dele estava esperando aquele momento que ele voltaria e ele seria recebido naquele lugar. Aí ele é surpreendido. Quando ele vai ao encontro, o pai vai ao encontro dele e abraça ele. Aí quando ele está pedindo: pai, pelo amor de Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra. O pai: fica tranquilo. Fica tranquilo. Papai te perdoa. Aí quando chega lá: pai, me deixa ser um dos seus escravos. Não, pelo amor de Deus, você é filho. Pai, mas eu fiz isso, eu peguei tua herança. Pai, eu te maltratei. Em outras palavras, quando eu pedi a minha herança, para mim o senhor tinha morrido. Olha, eu fiz tudo isso, só envergonhei o senhor. Você é filho. Aqui sempre vai ter um lugar. É claro que ali na parábola o irmão mais velho acaba até numa situação assim, ficando um pouco enciumado, né? Poxa vida, pai, eu sempre estive aqui com o senhor. Olha, sempre estive aqui do teu lado. Sempre quis o teu bem. Nunca fiz o que esse outro fez aí. Aí ele foi, pegou aí metade da herança, gastou tudo. Agora ele vem, o senhor recebe ele como filho de novo. Mas o pai, ele fala assim: meu filho, pelo amor de Deus, tudo que eu tenho é teu. Mas agora ele desse aqui, ó, ele estava morto, ele reviveu, ele teve a oportunidade. É claro que ele fez muita besteira, mas aqui ele sempre vai ter um lugar porque é meu filho. Então a minha verdade aqui, ó, na casa do pai sempre haverá um lugar para você. Onde é que eu provei? Nessa parábola. Aqui eu vou provar nessa parábola.
Aí a partir daqui eu começo a desenvolver o meu sermão. Essa parábola que eu contei, ela pode ser a introdução. Você começa a provar aqui na casa do Pai, tem muitas moradas, sempre haverá um lugar para você, através dessa parábola, que pode até ser a sua introdução da mensagem. E depois você vai colocar alguns tópicos. Então, assim, o Pai, ele entende que às vezes, um tópico, por exemplo, da mensagem, né? O Pai, ele entende que às vezes nós tomamos decisões precipitadas. Pode ser um tópico, sim ou não? Pode. Pode ser um tópico. Eu provei que na casa do Pai sempre haverá um lugar para você. Usei a parábola como exemplo bíblico, que o filho foi lá, fez um monte de besteira, mas quando ele se arrependeu e voltou, o Pai teve misericórdia. Aí o primeiro tópico, o Pai entende que às vezes a gente toma decisões precipitadas na nossa vida. Pode falar, meu Daniel. Dentro desse, ele fica bem melhor para você desenvolver fazendo assim. É uma regra ou eu posso mudar, talvez? Não sei. Em que sentido? Assim, por exemplo, se eu pego assim um tópico desse e trabalho em cima disso, é bem mais melhor para mim desenvolver o sermão. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil porque assim, ó. Talvez alguém não tenha, tipo assim, não consegue fazer porque não tem todo o entendimento. Essa base desse. Né? E é normal, talvez agora, eu falei aqui antes, na hora ainda só o Dias estava aí, é normal, Daniel, a partir do momento que você recebe esse conhecimento, talvez você vai tentar colocar em prática, parece que não vai dar certo, entendeu? Mas, pô, não consigo. É normal você estar recebendo esse conteúdo pela primeira vez. Você não tinha ouvido isso, né? Então, a partir do momento que você recebe, parece assim, não, é muito difícil. Só que o que eu posso dizer é assim, continua tentando, que logo, logo você pega a mandada e fica bem fácil. Foi muito bom isso para mim, porque às vezes você está orando, pedindo a Deus, e Deus dá uma palavra. E dentro de uma palavra, você consegue desenvolver um sermão. Uhum. Então, assim, eu achei muito importante essa colocação, assim, né? Porque eu já, através de uma iluminação do Espírito Santo, eu consegui ministrar. Porque daí eu fui buscar na palavra, que nem você falou ali, fui buscar ali a base bíblica e foi muito maravilhoso. Ficou tranquilo daí, né? Olha o segundo exemplo para ficar bem claro essa questão. Ó, de novo, uma verdade que eu preciso provar. Esse é o primeiro tipo da minha proposição. É uma frase que é uma verdade, não é uma hipótese. Né? Não é uma pergunta, é uma verdade. Quem cita mais uma verdade? Eu citei o exemplo do Robson. Vamos citar juntos aqui mais uma verdade para a gente entender. Qual seria? Qual seria? Quem cita aí qualquer frase que é uma verdade? O que vocês citariam para nós? Não? Nenhum exemplo? Uma verdade, então. Uma verdade para mim provar. O Jason é um empresário. Como eu provo essa verdade? Primeiro, porque ele tem uma empresa aqui na Avenida Maripá. Qual é o número? 141. 6041. Então ele tem essa empresa. Primeira verdade. Que eu estou provando aqui em cima da afirmação que eu fiz. Segundo, porque ele adquiriu o direito de uma revendedora para poder vender os produtos. Mais ou menos isso? Ok? Terceiro, porque ele não é um subordinado na empresa. Ele é o patrão. Ele é que dá as ordens lá. Então eu provei que ele é um empresário. Outra verdade assim, que a gente pode usar como exemplo. O Silvio Santos é rico. É uma verdade? Sim ou não? Como é que eu provo isso? Vocês vão provar. Como que eu provo? Dá um exemplo aí. Tem uma emissora de televisão. Faz parte dessa afirmação que eu fiz? Faz corretamente. Qual é o nome da emissora? SBT. Mais uma verdade. Por quê? Um grande apresentador. Isso fez com que ele ganhasse muito dinheiro com isso, desde o tempo de rádio. Então ele foi acumulando riqueza. Tudo isso são verdades. Terceiro, porque ele tem muitas propriedades. Não só no nosso país, mas fora dela. Quarto, porque a declaração do imposto de renda mostra que ele tem lá os seus milhões e milhões. Então, Silvio Santos é um homem rico. É uma verdade que foi provada.
aprovado. Para ficar mais claro. Segunda verdade aqui, ó. O amor de Deus é incomparável. Isso aqui é a verdade minha, a minha proposição. Né? A minha proposição. Começa ali, o amor de Deus é incomparável. Aí como que eu provo isso na Bíblia? Como que eu provo que o amor de Deus é incomparável? Opa, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ó, então o amor de Deus é incomparável. Onde que eu acho isso na Bíblia? João 3,16 está ali. Ele deu o seu Filho. Agora, olha o detalhe. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Agora, como que a gente começa a desenvolver isso daqui? Quando a gente fala de amor, nós vamos entender que muitas vezes o ser humano, ele ama a partir de uma retribuição. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa gosta de mim, automaticamente eu gosto dela. Se uma pessoa faz o bem para mim, automaticamente eu vou fazer o bem para ela. Humanamente, a regra é assim. Tem suas exceções, claro. Tem suas exceções. Mas o ser humano, geralmente, ele vai transmitir o amor a partir de uma retribuição. Ou quando ele faz algo, ele está esperando algo em troca. Agora, nós vamos ver nesse versículo de João 3,16 que o amor de Deus é incomparável. Por quê? Porque Deus, ele amou de uma tal forma que ele foi capaz de dar o seu Filho por nós. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Ó, já estou meio que desenvolvendo o sermão. Faço uma pergunta para vocês. Você entregaria o seu filho para salvar alguém que faz o mal para você? Vamos deduzir aqui. Você tem uma pessoa que você trabalha junto com ela. Aí essa pessoa, ela só faz mal para você. Você fala assim, ó, não faz isso. Ela vai e faz. Você fala assim, não vai por esse caminho. Ela vai por esse caminho. Você fala assim, faz isso. Ela faz algo diferente. Agora eu pergunto, você entregaria o seu filho para salvar essa pessoa? Vamos supor que essa pessoa foi condenada a uma cadeira elétrica. Tem país que tem isso, né? E a pessoa ser condenada à morte. Condenação à morte. Aí essa pessoa é condenada. Só que daí você vai e pega o seu filho, entrega o seu filho para que ele morra na cadeira elétrica para salvar essa pessoa que só faz mal para você. Você faria isso? Então nós vemos que o amor de Deus é incomparável, porque nós éramos seres que só fazíamos mal para Deus. Toda vez que nós pecamos, nós desobedecemos os mandamentos de Deus. Nós contrariamos a sua vontade. A vontade dele para a nossa vida, o caminho que ele tem projetado para nós. Toda vez que nós falhamos, toda vez que nós erramos, toda vez que nós cometemos uma iniquidade, nós estamos fazendo mal para Deus. Nós estamos desobedecendo a Deus. Mas Deus olhou lá do céu e falou assim, não, meu filho, vai lá, eu te entrego para salvar aquela pessoa. Vale a pena o teu sacrifício. Então Deus, o amor dele é tão incomparável, porque ele não esperou nenhuma troca. Ele entregou o seu filho de uma forma assim sacrificial. Ele não somente entregou o filho dele na cruz, mas ele entregou para nos salvar. Ele entregou para nos resgatar, para nos redimir. Então o amor de Deus é incomparável, sim ou não? Eu provei? Aí você coloca os tópicos, né? Eu já fui desenvolvendo aqui, mas você pode colocar o tópico. Então, primeiro, porque é incomparável. Porque ele nos amou primeiro. Fala assim que não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Então, muitas vezes, alguém que escolhe, a gente passa a amar. Mas Deus, ele nos escolheu primeiro. Segundo, porque ele entregou o filho dele na cruz. Terceiro, porque mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente erra, pode ser o pecado que for. Às vezes, nós vamos fazer algo para alguém que as pessoas nunca vão conseguir nos perdoar de tão grave que foi. Deus perdoa. Tudo isso pode ser para provar que o amor de Deus é incomparável. Ok? Outra proposição aqui nessa questão, uma verdade que será provada. Deus perdoa sem limites. Isso aqui é uma afirmação? Sim ou não? Dá para provar na Bíblia? Dá? Dá para provar? Como que nós provamos isso daqui? Deus perdoa assim, não há um limite para o perdão de Deus. Quando o coração chega até Deus quebrantado e contrito, a pessoa ela pode ter a vida inteira dela sido de uma forma assim que desagradasse a Deus. Mas se na última hora ela reconhecer, ela pode ser salva. Deus perdoa essa pessoa. Sim ou não? Onde que nós podemos provar isso? Ficou? Vocês entenderam, né? Ficou bem prático. Tá ali o ladrão na cruz. Por que ele estava lá? Porque ele tinha sido condenado.
A cruz na época era uma das mortes mais vergonhosas que tinha. Eram crimes graves que eram praticados para a pessoa ser condenada à morte de cruz. Era um negócio assim para chocar a população. Tipo assim, não faça o que essas pessoas fizeram, porque senão vai acontecer isso com vocês. Aí o ladrão tá lá, então significa que ele não foi uma boa pessoa. Até então ele só fez coisas que desagradavam a Deus. Aí de repente ele olha para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Aí Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estará juntos no paraíso. Então o perdão de Deus é sem limite. Quando há um coração quebrantado, quando há um coração contrito, quando há um reconhecimento genuíno de que a pessoa está em pecado e ela necessita de sair dessa vida para receber a salvação, o perdão de Deus é sem limites. Mesmo que não deu tempo dessa pessoa ir para a igreja, mesmo que não deu tempo, como alguns, de sentar para ouvir os ensinamentos de Jesus, mesmo que não deu tempo de socorrer algum irmão, mesmo que não deu tempo de entregar o seu dízimo, mesmo que não deu tempo de fazer uma obra missionária, uma ação social, quando a pessoa reconhece que ela precisa de Deus, Deus perdoa. Quando ela se chega até Deus, não importa o que ela fez, não importa qual foi o erro, qual foi o pecado, qual foi o crime que ela cometeu, Deus perdoa sem limites. Ele não faz assim, separação. Não, esse aqui, ele falhou dessa forma, esse aqui é perdoável, então eu vou e perdoo. Não, esse aqui cometeu algo muito grave, então, esse aqui eu não posso perdoar, não. Dentro da nossa justiça tem isso, né? Um crime considerado assim um crime mais leve vai receber às vezes uma pena de multa. Não vai? Quando muito ali uma prisão domiciliar. Agora, se for um crime grave, o que vai acontecer? A pessoa vai receber reclusão. Reclusão, regime fechado, vai ter que ficar numa prisão por muitos anos. Então ela significa assim que há uma distinção de acordo com o que a pessoa fez, com a pena que ela vai receber. Agora, quando nós falamos o perdão de Deus, não importa se o crime foi o mais grave possível, o pecado foi o mais grave possível ou menos. Quando nós chegamos a Deus, Deus perdoa igual. O perdão de Deus é sem limites. Eu consigo provar isso? Consigo. Outro aqui, ó. Deus cuida de seus filhos. É mais uma proposição. Eu quero falar sobre o cuidado de Deus. E eu vejo aqui que a minha proposição é Deus cuida de seus filhos. Gostaria de falar sobre isso. Deus cuida de seus filhos. Isso é uma verdade. Né? Porque não é uma pergunta. Será que Deus cuida de seus filhos? Não. Deus, ele cuida dos seus filhos. Opa, então é uma verdade. Como que eu provo isso daqui? Que Deus cuida. Deus cuida de que forma? Fala um texto aí que dá pra gente encaixar nessa proposição aqui, nessa frase. Tem o Daniel na Cova dos Leões. Opa! Daniel na Cova dos Leões. Quando eu fiz essa frase, nem passou pela cabeça. Mas Daniel na Cova dos Leões. É uma prova que Deus cuida dos seus filhos? Sim ou não? Pode até ser um tópico da sua pregação? Pode. Pode até ser um tópico, ser uma ilustração de um tópico que você vai falar. A própria Bíblia ela é cheia de ilustração. Então você vai provar na Bíblia. Deus cuida dos seus filhos. Onde é que nós podemos encontrar isso? Quando nós lemos Daniel. Daniel ele vai para um lugar, ele chega nesse lugar que ele está distante do seu povo, ele vai como cativo, ali ele começa a trabalhar. Aí de repente vem uma ordem expedida para o povo daquele lugar, que ninguém podia orar. E Daniel todos os dias ele ajoelhava 3 vezes ao dia para orar a Deus. Aí de repente alguém vai ver e vê Daniel orando e faz uma denúncia contra ele. Daí o rei, se eu não me engano, Dario, vai e joga ele, Daniel, ou você para com isso ou você vai para a Cova dos Leões. Ele fala, pode me mandar lá. E Daniel vai para lá. Só que para surpresa de todos, no outro dia nós vamos ver que Daniel ele não foi comido pelos leões. A ideia era que a pessoa fosse jogada lá, a lógica natural é que ela seria atacada pelos leões. Aqueles leões famintos, tirar a vida, comer a carne de Daniel. Mas para surpresa de todo, quando vai lá no outro dia o rei, ele vê que Daniel está lá. Aí tem alguns até que floreia, né? Dormindo no leãozinho e tal. Isso aí não está na Bíblia, viu? Mas tem alguns que dá uma floreada assim, né? Uma forçadinha no texto. Estava dormindo lá no colo de leão, fazendo carinho no leão. Dá pra gente deduzir que aconteceu algo do tipo, né? Ele tratou o leão como um gatinho.
A gente pode entender que sim. Já que o leão estava ali e não queria atacar ele, dá pra gente deduzir que pode ter acontecido, mas não está escrito. Tem gente que fala, não, aconteceu, não está na Bíblia. Você pode falar assim, eu imagino, né? Eu penso que aconteceu isso. Né? O Daniel lá, dormindo no colinho do leão, fazendo um carinho nele e tal. E Deus cuidou de Daniel, não deixou que os leões comessem Daniel, tirasse a vida de Daniel. Aqui é uma prova que Deus cuida de seus filhos. Provei a verdade aqui ou não? Afirmação. Cita mais um texto aí. Vamos lá. O que mais? Que Deus cuida de seus filhos. Opa! Outro texto aí, ó. Perfeito. Sadraque, Mesaque, Abednego. Tem uma lei também que ninguém podia adorar. Todos tinham que se prostrar diante de uma grande estátua que foi construída. Mas de repente nós encontramos ali 3 moços. Sadraque, Mesaque, Abednego. Que eles decidem não se prostrar diante daquela estátua. Aí o rei vai, Nabucodonosor envia ali algumas pessoas para falar assim para ele, ó, vocês precisam se prostrar, senão vocês serão lançados numa fornalha de fogo. E eles falam assim, nós não vamos nos prostrar. Aí o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e fala de novo para ele, ô, vocês... Qual que é o outro aqui, ó? Desses exemplos de uma verdade que precisa ser provada, passou. Agora, segundo tipo de proposição. Um problema que será solucionado. Um problema que será solucionado. Aqui sim, ó. Eu tô lá, de repente eu ouço alguém falando sobre envolvimento e comprometimento. Aí vem uma pergunta assim, para eu poder responder durante a minha mensagem. Qual a diferença entre envolver e se comprometer? Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o crente que envolve e o crente que se compromete. O crente que está envolvido na obra de Deus e o crente que está comprometido com a obra de Deus. Onde eu posso começar a minha proposição? Justamente por esse problema para ser solucionado. Qual a diferença entre envolver e se comprometer? Então eu preciso começar meu sermão. Eu quero falar a diferença do crente, ó, o tema, tá? O tema é a diferença do crente envolvido e do crente comprometido com o reino de Deus. Esse é o meu tema. Só que qual é a minha proposição? Um problema que será solucionado. Aí por onde eu começo a solucionar? Qual é a diferença entre se envolver e comprometer? A minha proposição caminha sobre isso. Primeiro, tem uma ilustração que fala justamente sobre essa questão de envolvimento e comprometimento. Que ilustração é essa? Conta-se que um dia o patrão chegou para a sua galinha e para o porquinho que estava ali no sítio com ele e falou assim, ó, vocês precisam por 2 semanas preparar um café da manhã para mim. Por 2 semanas eu quero que vocês sejam criativos e preparem cada dia um café da manhã diferente. Em último caso, eu uso vocês para poder fazer o café da manhã. Beleza. Aí quando o porquinho ouve aquilo, o porquinho fica todo preocupado. Pelo amor de Deus, né? Se não tiver nenhuma ideia aqui, o meu patrão vai me matar. Só que a galinha, quando ela ouve isso, ela fica tranquila, porque ela tem um pensamento assim, de último caso, se não tiver uma ideia, eu boto um ovo e ele faz um omelete. Opa! Aí então nós vamos ver que o porquinho ele chegava para a galinha, ô galinha, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos lá. Só que a galinha ela estava envolvida, ela dava uma ajudinha, mas ela não buscava se esforçar o máximo possível. Ela estava ali junto, até ajudava um pouquinho, mas ela não procurava se envolver de fato, se comprometer de fato com a situação. E de repente quando chega no 13º dia, o porquinho já não tem mais ideia. Ele já não tem mais o que pensar para poder servir no outro dia de café da manhã para o seu patrão. Aí quando chega o 14º dia, ele está naquele desespero, a galinha chega assim, ô patrão, hoje o porquinho não conseguiu achar aí uma situação, então eu tenho uma ideia, vamos fazer um omelete com bacon? Opa, fechou. Ela foi, botou um ovo e o patrão matou o porquinho para ele poder virar o bacon. Eu começo com uma ilustração e falo, tá vendo a diferença, meus irmãos, de um crente que às vezes está só envolvido e de um crente que está comprometido? O quanto que o reino de Deus não ganharia se todos estivessem comprometidos. Mas infelizmente o que nós vemos é que tem cristãos que estão ali, se matando, fazendo de tudo, participando de tudo, querendo ver a obra de Deus crescer, querendo ver a igreja crescer, querendo ganhar alma para Jesus, e está outro ali do lado, não apoia, não dá força.
Aí muitas vezes esse cristão que está comprometido, às vezes ele fica sobrecarregado. Aí chega uma hora que ele fica desanimado, ele quer desistir de tudo, ele quer parar, ele quer abandonar. Por que isso acontece? Porque está faltando pessoas de fato. Topzera da galáxia. Nossa, enquanto é medido, né? O dele é imensurável, perfeito, muito maior que o nosso. Por que, Moé? Érico não, Jefferson. O Érico é o que senta do lado, geralmente, ali. Por que, irmão Jefferson? O amor de Deus é incomparável. Porque ele deu o seu único filho, né? Para nos salvar. Por nós. Mais uma resposta aqui da nossa pergunta? Perfeito. Por que, irmão Daniel? O amor de Deus é incomparável. Porque ele nos ama não pelo que nós somos, né? Mas, sei lá, eu me perdi, vai. Uhum. Não, mas você começou respondendo bem. Tipo assim, por que o amor de Deus é incomparável? Porque ele não ama nós por aquilo que nós somos, né? Ou podemos oferecer? Tem que oferecer, né? Justamente. A nossa adoração. Porque assim, eu vejo assim, minha vida assim, eu sou tão falho, né? Sou tão pecador e mesmo assim ele me ama, né? Nos ama, né? Então assim, é coisa que vai além da nossa mente. Tem até um hino que fala, né? Sou pequeno e tão falho, não mereço o seu amor. Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim. Olha que interessante, perfeito. É até mais fácil nesse sentido aqui, ó. Eu resolvo um problema. Por que o amor de Deus é incomparável? O primeiro, porque não importa o que nós façamos, Ele está do nosso lado. Legal. Aí qual o exemplo que você cita? Pode usar de Davi, para encaixar nessa situação. Um homem segundo o coração de Deus, mas em determinado momento ele pecou, ele conspirou, o pastor até pregou terça passada, ele conspirou, ele mentiu, ele adulterou-se com uma mulher, ele mandou matar o marido dessa mulher. Ainda assim, quando ele chega, Senhor, no retiro de mim o teu espírito, Deus falou assim, tá bom, Davi, eu te perdoo. Ficou do lado de Davi, ele esteve do lado de Davi. É até mais fácil nesse sentido aqui, ó, levantar um problema em cima da sua frase. Fazer um porquê, ou como, né? Como eu entendo que o amor de Deus é incomparável? Qual a razão que me mostra que o amor de Deus é incomparável? Um problema que será solucionado. Olha aqui, ó, outro. Eu quero falar sobre verdadeiros adoradores. Para vocês entenderem essa questão aqui, ó, para vocês entenderem essa questão, eu quero falar assim, ó, que um adorador verdadeiro, ele move o trono de Deus. Esse é meu tema da mensagem. Só que a minha proposição caminha em cima disso aqui, ó. Você é um verdadeiro adorador? Aí eu respondo. Então, o meu tema é um verdadeiro adorador move o trono de Deus. Aí a minha proposição é, você é um verdadeiro adorador? Por onde eu começo a desenvolver isso aqui? Se fala sobre verdadeiro, significa que tem um falso. Opa! Se fala sobre um verdadeiro, significa que tem um falso. O que é ser um falso adorador? Aí eu começo a buscar na Bíblia. Jesus falou assim, ó, vocês me honram com lábios, mas coração está impuro. Então, nós vamos entender que muitas vezes nós não estamos sendo verdadeiros adoradores e é por isso que o trono de Deus não move. Porque às vezes nós estamos adorando com lábio. A gente vem aqui na igreja e canta, e louva, e participa, e canta o hino da harpa, e canta o louvor junto com o departamento que está lá na frente. E quando o pastor está pregando, a gente dá até glória a Deus com os nossos lábios. Mas às vezes aqui dentro, o nosso coração não está sendo sincero. Não está transmitindo o que de fato nós estamos mostrando com o nosso exterior. Aqui dentro pode estar impuro, aqui dentro pode estar com mancha, com mácula. Então muitas vezes nós não conseguimos mover o trono de Deus porque nós não somos um verdadeiro adorador. Agora, o que é ser um verdadeiro adorador? Aí eu entro aqui na resposta. Depois eu vou entrar aqui, ó. Você é um verdadeiro adorador, né? Mas o que é ser um verdadeiro adorador? Primeiro, é aquele que adora em espírito e em verdade.
Em síntese, o que o texto está querendo dizer é que não é só dessa carcaça, da carne, do exterior, do fora. Não, é aqui dentro. Em espírito também. Aqui o coração está quebrantado, o coração está imaculado. Por dentro a gente adora a Deus. Essa adoração na parte de dentro para fora. Outro, um verdadeiro adorador é aquele que frutifica na casa de Deus. É aquele que não simplesmente levanta a mão, não. Ele pode até não levantar a mão na pregação, mas o seu coração, o seu interior está em espírito de adoração e ele produz frutos na casa de Deus. Agora eu vou para a minha proposição. Você é um verdadeiro adorador? Aí eu posso responder o que o verdadeiro adorador faz. O verdadeiro adorador, isso. O verdadeiro adorador, aquilo. O verdadeiro adorador, aquilo outro. Você vai buscando na Bíblia tópicos que condizem com sua resposta. Conseguiram compreender? Essa questão da proposição é um pouquinho mais difícil, né? Tem hora que fica meio, às vezes até meio complicado, né? Pra gente poder entender isso daqui, ó. Mas ó, mais um problema para ser solucionado. Qual o limite do perdão? Qual pode ser o meu tema aqui, ó? Qual pode ser o meu tema? Decida perdoar. Decida perdoar. Esse é meu tema. Qual vai ser a minha frase? Qual o limite do perdão? Ou pode ser assim, por que eu preciso perdoar? O meu tema é, decida perdoar. Vou colocar uma frase aqui para me ajudar a responder isso daqui. Qual o limite do perdão? Aí eu vou buscar na Bíblia. Qual que é o limite do perdão? Jesus falou um dia que se alguém errar contra nós devemos perdoar quantas vezes por dia? 70 vezes? 490 vezes por dia. Então não é 490 vezes na vida toda. Isso significa que se o irmão Luqueta errar comigo hoje, amanhã, depois de amanhã e chegar a 491 vezes, eu não tenho direito de chegar, irmão Luqueta, agora eu não posso te perdoar. Porque se eu já te perdoei 490 vezes. Não, Jesus falou assim, ó, que o perdão deve ser 490 vezes por dia. Eu pergunto, será que você vai precisar perdoar alguém em vida 490 vezes no dia? Nem a esposa, né, que às vezes a gente briga, discute um pouquinho mais, o cônjuge, às vezes você perdoa 1, 2, 3 vezes no dia, mas será que você vai chegar a 490 vezes perdoar a sua esposa no dia, o cônjuge? Não, está falando que o limite do perdão, ele não existe. Nós devemos perdoar independente do que a pessoa fizer para nós, ou independente de qual for a ofensa. O que Jesus ensina é que nós devemos perdoar. Ele está querendo mostrar para nós que o perdão ele não tem que ser uma opção, tem que ser a nossa decisão. Ele mostra para nós. Então assim, ó, decida perdoar. O perdão ele não tem limites. O perdão ele não tem assim uma quantidade que eu perdoo. Não, agora essa ofensa foi grave, eu não vou perdoar. Não, o perdão é sem limites. Pode falar, meu Daniel. Resumindo, tem que ter um coração, um coração perdoador, né? Coração perdoador. Não tem espaço para outra coisa, só para o perdão. Uhum. Esses 470 vezes 7, ele fala assim, ó, você não pode ter um coração, você não pode em nenhum momento estar magoado com alguém, você sempre tem que estar com o coração limpo, né? Limpo e pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Sempre. Vamos lá para a gente andar mais um pouquinho, ó. Por fim, a minha proposição, ela pode ser uma necessidade que será satisfeita. O que é isso, Edson? Nós falamos sobre provar uma verdade, uma afirmação, que era o primeiro tipo, né? Usei lá, o homem é rico, Silvio Santos é rico. Como que eu provo essa verdade? Eu usei tópicos que provam essa minha afirmação. Segundo, por que ele é rico? Muda ou não muda a situação? Silvio Santos é rico, como que eu provo essa verdade? Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele é dono de uma emissora. Agora, por que ele é rico? Envolve a situação e outras coisas. Muda às vezes um pouquinho a situação. Ele é rico porque desde criança ele teve um sonho e tal. E ele buscou essa riqueza. Desde quando ele era camelô, vendia caneta, ele já sabia ser um negociador. Então ele sempre se preparou para poder buscar riqueza na sua vida e tal. Agora, terceiro aqui, ó, é uma necessidade que será satisfeita. Então, a minha proposição é por que eu preciso viver alegre.
Alegria na nossa vida é uma necessidade, sim ou não? Sim ou não? Tem um texto lá em Filipenses que fala assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou em outras versões, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que esse versículo é? Uma possibilidade? Ó, vocês precisam se alegrar. Vocês devem se alegrar. Então é uma possibilidade ou é uma ordem? É uma ordem. Está no imperativo. Alegrai-vos. Sempre. Em todas as circunstâncias. Ah, mas está difícil e tal, estou passando por prova. Alegre-se no Senhor. Tem um propósito por trás disso. Deus ele está contigo. Deus ele não te abandonou. Ele está permitindo, mas tem um motivo por trás de todas essas coisas que estão acontecendo. Então a alegria ela é circunstancial. Independente da circunstância, nós temos que permanecer alegres. Então assim, ó, por que eu preciso viver alegre? Alegre é uma necessidade. Alegria é uma necessidade. Então como que eu satisfaço aqui essa necessidade? Por que eu preciso viver alegre? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Deus deixou para nós, alegrai-vos sempre. Outra, lá em Tiago ele fala assim, ó, tende por grande alegria, ou motivo de grande alegria, o passar por muitas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. E a paciência, perseverança. Então Deus mostra que eu preciso viver alegre, porque isso faz um bem para a minha vida. Muitas vezes está faltando paciência, muitas vezes está faltando perseverança, eu estou desistindo fácil, eu estou abandonando os meus projetos, os meus sonhos fácil. Mas quando eu entendo que tudo que estiver acontecendo é motivo de alegria, eu entendo, Deus está me fazendo mais forte. Isso aqui está acontecendo, mas é para o meu bem. Deus está moldando o meu caráter. Deus está forjando a minha vida. Deus está me preparando para patamares maiores de vida. Então, por que eu preciso viver alegre? Porque é uma ordem de Deus para a minha vida. Porque isso faz bem para mim. É uma forma de Deus trabalhar em mim. O que mais? Porque tem um mandamento que fala lá, alegria não, né? Só os mansos, né? Lá nas bem-aventuranças. Mas se tivesse também, ó... Aqui estão alguns resultados. Meu Deus do céu, Jesus amado. Até sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa o quê? Duplamente feliz. Bem-aventurado significa duplamente feliz. Então por que eu preciso vir alegre? Porque a partir do momento que eu aceito a Deus, eu não sou apenas feliz, eu sou duplamente feliz. Porque eu tenho a presença de Deus comigo. Enquanto às vezes eu estou sofrendo e o ímpio também está sofrendo, eu estou sofrendo, mas eu tenho a presença de Deus e ele não tem. Eu estou satisfazendo aqui uma necessidade. Ó, outra aqui, ó. Quais os benefícios da oração em minha vida? Oração é uma necessidade, sim ou não? Do crente? Sim. Vamos satisfazer isso daqui, ó. Quais são os benefícios da oração em minha vida? Primeiro, citei um exemplo. A oração nos deixa mais fortes, sim ou não? Sim. Deixa. Segundo, a oração é um diálogo com Deus. Toda vez que eu oro, eu estou conversando com Deus. Não é tão bom quando a gente recebe alguém na nossa casa, recebe um amigo. Quem tem amigos? Vou dar uma pergunta para vocês agora. Tem amigos? Não é bom assim quando você para, às vezes senta com um amigo, começa a conversar, relembrar de histórias, relembrar o passado, aventuras de vida e tal. Não é bom isso? Não é bom conversar? O ser humano não gosta de conversar com as outras pessoas, ter um diálogo, participar desses momentos de relacionamento? Sim. Da mesma forma, toda vez que nós oramos, nós estamos dialogando com Deus. Agora, quer mais um detalhe? Dá para manter um relacionamento sem diálogo? Sim ou não? Não. Se hoje você parar de conversar com uma pessoa que você viveu tantos anos, o que acontece? Vai perdendo o vínculo, o contato. Então, o primeiro benefício da oração na minha vida, toda vez que eu decido orar, eu aumento o vínculo, eu aumento o relacionamento com Deus, porque eu estou conversando com Deus. Eu estou dialogando com Deus. Primeiro benefício. Segundo, sobre a força. Nos momentos difíceis, a oração nos fortalece.
Quantas vezes nós não estamos passando por tribulação, por angústia, aí quando nós clamamos para Deus e nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais fortes. Nós nos levantamos com uma energia, com um vigor que parece que já tinha se esgotado da nossa vida. Terceiro benefício da oração, tem hora que é somente com a oração que nós vamos conseguir expulsar o inimigo da nossa vida. Já que eu provo isso? Naquele texto lá que estava o pessoal tudo endemoniado. Os discípulos estão orando ali por eles na hora e não conseguem expulsar os demônios. Jesus fala assim, ó, essa casta aí só sai com oração e jejum. Oração e jejum. Significa assim, ó, que a oração me prepara para eu enfrentar os inimigos da nossa vida. Satanás, o demônio, o mundo espiritual. Elas nos deixam mais preparados para poder enfrentar os ataques e até mesmo para repreender a força do mal. São os benefícios da oração na minha vida. Eu satisfiz aqui essa necessidade? Sim. Outro aqui, ó. Por que eu preciso perdoar? Perdão é uma necessidade do crente? Nós vimos há pouco que precisamos perdoar 490 vezes por dia. Então por que eu preciso perdoar? Primeiro, porque é uma ordem. Porque é uma ordem. Segundo, cientificamente falando agora, não só biblicamente, porque toda vez que eu perdoo, na verdade eu estou fazendo bem para mim. Quando eu decido perdoar, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, o perdão é como se fosse uma aguinha amarga que está rodando pelo nosso corpo. Isso chama-se raiz de amargura. Então vai acontecendo as coisas, eu vou guardando, eu não perdoo, vou filtrando e eu vou seguir minha vida e tal, eu deixo isso para lá, mas na verdade está caminhando aqui no nosso corpo, essa aguinha amarga. Deixa eu usar um exemplo até um pouco mais fácil para vocês entenderem. Se eu tivesse chegado aqui no começo da aula, tivesse dado uma pedrinha para vocês pegar e colocar no tênis ou no sapato aí. Tirar o sapato, colocar a pedrinha e vestir de novo o sapato. Eu pergunto, ia incomodar sim ou não? Sim. Mas quer mais uma pergunta? Meia hora, 40 minutos depois, você estaria incomodado? Sim ou não? Sim, por quê? Porque a pedrinha ainda está ali. Só que seria o mesmo incômodo de quando você colocou a pedrinha no seu sapato? Não, porque o nosso corpo vai se acostumando. A pedrinha continua ali, mas o nosso corpo vai se acostumando. Isso aconteceu no curso de casais. Quando nós fomos falar aula de perdão, entregamos uma pedrinha para cada um, para o marido e para a esposa. Aí no começo da aula, pelo amor de Deus, não pode tirar. Não pode tirar não. Vamos ficar até o final da aula. Aí, pelo amor de Deus e tal. Não, logo vocês se acostumam e tal. Aí de repente vai ministrar a aula e faz a dinâmica e tal, e dá uma risada, assiste um vídeo, começa a ministração, a correção da tarefa. Aí de repente chegou na hora do intervalo, eu perguntei assim para eles, e a pedrinha? A pedrinha, né? Tá aqui. Verdade. Já não tá nem mais incomodando. Eu falei, o perdão é da mesma forma. A gente acha que quando a gente não perdoa, a gente supera, a gente consegue sobreviver, a gente consegue caminhar. De fato isso acontece, mas a aguinha tá ali, ó. Eu falei, agora vocês vão sentir a pedrinha de novo. Eu falei, agora é a hora do intervalo, vocês têm que andar com a pedrinha. Aí todo mundo saiu, né? Segurando aqui, quem tava com a pedrinha atrás, mancando. Teve um que saiu meio que já pulando e tal. Por quê? Quando precisou se movimentar, a pedrinha estava ali incomodando. Mesmo que tinha se acostumado, a pedrinha estava ali. Então por que eu preciso perdoar? Porque quando eu perdoo, eu faço bem para mim. Eu tiro essa raiz de amargura da minha vida. Eu tiro essa aguinha que está amarga, essa pedrinha ali, que muitas vezes já não está, às vezes, incomodando tanto como incomodava, mas continua ali. Continua ali, dentro. Uma hora ou outra vai doer. Quem teve já ou tem pedra no rim? Meu cunhado tem, está sofrendo com isso. Expeliu 2, mas ainda tem uma. Tinha 3 pedrinhas no rim. Estava ali, há muito tempo. Aí de repente a pedrinha vai pro canal que fala, né? Moluqueta, que deve ser mais experiente aí, ó. Vai pro canal. Quando chegou no canal, acontece o quê? A crise, a cólica, né? Cólica renal, que fala-se que é uma
dor muito forte, parecida com uma dor de parto. E de fato mesmo meu cunhado rolava pelo chão de dor. Aí você vai, toma um medicamento e tal, mas o segredo é você expelir, beber bastante água, tomar um remédio ali para expelir. Ele expeliu 2 e está com uma. Aí esses dias foi lá, porque ele expeliu 2 e achou que tinha acabado. Foi lá fazer o exame e ainda tinha uma. Tá ali, não tá incomodando. Esses dias ele tava rolando de dor porque ela tava lá no canal. Agora a pedrinha continua ali. Mas de repente assim ele se mexe e tal, vai doer. Se não, vai continuar ali e ele vai caminhando a vida dele. Perdão da mesma forma. Às vezes essa pedrinha. Só que de repente ela se mexe. E quando ela se mexe, ela abate a nossa vida. A gente tá vivendo, caminhando. Aí de repente vem uma situação que a gente lembra que nos fere emocionalmente, vem toda aquela lembrança do que aconteceu, nos abate, nos deixa para baixo. Por isso, irmão, perdoe. Quando Jesus falou assim, ó, perdoe 490, é porque ele queria o teu bem, para que você pudesse tirar essa pedrinha da tua vida, essa pedrinha do teu rim, essa pedrinha do teu sapato, essa aguinha amarga que está caminhando dentro de você. O que ele queria era isso. O perdão também, eu preciso perdoar porque eu não preciso receber para depois eu oferecer. Não. Como cristão eu tenho o dever de oferecer para a pessoa, mesmo que ela não perdoe. E mesmo que ela nunca me peça perdão se ela errou comigo. Perdão é algo que tem que partir do crente para quem seja que for. Então, por que eu preciso perdoar? Por causa desses motivos. A outra aqui, ó. Por que buscar ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade na vida do crente? Sim ou não? Sim. Por que buscar ser cheio do Espírito Santo? Quem cita um exemplo? Porque ele dá paz e tranquilidade. Também. Mas teria algo um pouco mais. Ser batizado com o Espírito Santo é ser revestido. Então assim, eu estou vestido aqui de camisa. Se eu puser um terno, eu vou estar revestido, né? Vestido, revestido. Quando estou de casaco, é um revestimento, né? Por isso que o piso faz parte do acabamento, é um revestimento, não é? Por quê? Porque tem o piso e vem a cerâmica, o porcelanato, o laminado, seja o que for, e reveste o piso. Então por que eu preciso ser cheio? Porque é um revestimento. Significa que eu tenho um pouco mais de autoridade quando eu sou cheio do Espírito Santo. Até mesmo na Bíblia fala, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar, para libertar os pobres, para poder ajudar os oprimidos, para poder curar os enfermos, Jesus falou. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou revestido do poder de Deus na minha vida, para eu cumprir uma missão um pouquinho de mais responsabilidade do que o meu irmão que ainda não foi cheio do Espírito Santo. Eu provei essa verdade, eu trouxe uma satisfação aqui para essa necessidade, sim ou não? Sim. Vocês conseguiram mais ou menos entender essa questão que envolve a proposição? Conseguiram? Tem mais um, né? Hã? É que na verdade aqui um questionamento que será respondido é a mesma coisa que um problema que será solucionado. A única coisa é que repetiu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Isso, com palavras diferentes. Questão e problema, solução e resposta é a mesma coisa. Tá? Eu acabei deixando ali, mas na verdade essas duas aqui são similares. Vocês conseguiram assim mais ou menos compreender o que seria essa proposição? Pode perguntar, meu Jesus. Eu vou falar o que eu entendi, daí por isso daí você me corrige. Eu Sim. entendi que a proposição aqui ela seria, conforme você falou, é a base da mensagem, é o alicerce. Através dela eu vou montar a introdução, vou montar o desenvolvimento e vou pensar na conclusão também. Até mesmo no tema. Tá? O tema pode às vezes estar bem parecido com ela, mas não necessariamente o tema vai ser a proposição. Então é a ideia. Para quem faz Enem, vestibular, isso aqui fica bem claro. Quando chega ali na hora da redação, eles dão o que para a pessoa? Justamente isso, uma proposição. Na verdade não é um tema, é uma proposição. Porque o tema quem faz são os
alunos. Eles têm que fazer um verdade, tema, porque eles têm que fazer o texto. desenvolver, introdução, texto, tudo eles têm que fazer. Eles dão uma proposição. Aí o que eles fazem? Eles provam aquilo que está sendo pedido. Às vezes é uma discursiva argumentativa, né? Que eles argumentam sobre. Às vezes eles têm que trazer uma solução, daí é um pouco diferente, mas eles trazem ali uma proposição. E a partir daquela proposição é que vem um tema da redação, uma introdução, uns tópicos e a conclusão da redação. E cada um faz de um jeito. É uma mesma ideia desenvolvida com formas diferentes. Amém? Isso daqui, pelo que eu estava... Na verdade, hoje eu li até o desenvolvimento, não sei se nós vamos entrar também. Começar, tem um tempinho ainda, né? Mas Ó. pelo que eu vi aqui, a proposição ela é desmiuçada assim, no desenvolvimento dele. Isso, justamente. No desenvolvimento é que nós vamos fortalecê-la ali, né? Provar, argumentar, satisfazer a necessidade. É no desenvolvimento que isso acontece. Próxima parte ali da nossa aula, desenvolvimento do sermão. O desenvolvimento também é conhecido como corpo do sermão. Ó, eu trouxe até aqui essa imagem para vocês gravarem bem. Quando nós temos ali o quebra-cabeça, muitas vezes vai vir uma proposição para nós. O que é essa proposição? Não tem uma imagem às vezes um pouquinho menor? Ou até mesmo dependendo do tipo de quebra-cabeça, a parte de trás aqui já tem desenhado onde é que você tem que colocar a peça, o desenho. Isso ali seria a ideia. Às vezes é uma imagem desse tamanho aqui, ó, do celular, que seria a ideia, e um quebra-cabeça aqui do tamanho grandão aqui para você montar. Então tem a ideia e você precisa montar isso daí. A proposição é essa ideia, essa base, né? De onde vai partir o sermão. Quebra-cabeça da mesma forma. O desenvolvimento, então, é eu ir colocando as peças. Tem a base, né? Só que daí eu vou colocando as peças. Ou no caso pode ser assim, ó, a própria pecinha ela é uma base. Porque essa daqui aqui é tudo branco, mas se fosse um desenho aqui, essa daqui a gente sabe o olho. Então a gente vai saber que o nariz está aqui perto, né? Nós temos uma base e nós vamos montando. O desenvolvimento é justamente isso, essas peças que nós vamos montando para que nós possamos formar o nosso sermão. Aí lá em cima, lá, a primeira linha, a introdução, aqui embaixo a conclusão, o desenvolvimento é todo esse miolo, essa parte que nós vamos montar do nosso sermão, é o corpo do nosso sermão. O desenvolvimento é dividido em pontos ou tópicos, que por sua vez podem ser divididos em subpontos ou em subtópicos. Um bom desenvolvimento, na outra parte ali, ó, um bom desenvolvimento pode ser reconhecido pelas seguintes características. Olha aqui. Ele é organizado em pontos ou tópicos. O que seria isso? Eu vou e coloco primeiro tópico do meu sermão. Tal, tal, tal. Segundo tópico, tal, tal, tal. Terceiro tópico, tal, tal, tal. Quarto tópico, tal, tal, tal. Conclusão do meu sermão. Isso são tópicos. Todo mundo entendeu bem tranquilo essa questão, né? Os tópicos estão ligados à proposição. Então, a proposição é a ideia. Onde é que eu tenho que colocar os tópicos? Em cima da minha ideia. Então, a minha proposição está falando sobre perdão. Dá para eu trabalhar sobre amor em cima disso? Não dá. Por quê? Porque são temas diferentes. O meu desenvolvimento tem que os tópicos dele caminhar em cima da minha proposição. O assunto que eu estou falando aqui na proposição, que eu estou provando, que eu estou satisfazendo uma necessidade, ou que eu estou afirmando, os tópicos têm que cair em cima da proposição. Não pode ser diferente. Os tópicos, eles podem, tá? Aqui dividem-se, mas podem se dividir em subtópico. Então, assim, o que é um subtópico? Eu tenho o tópico principal. Aí eu vou ter alguns subtópicos. Todos já participaram de uma escola bíblica dominical? Sim, né? Não tem ali, geralmente, 3 ou 4 tópicos na lição? Tem uma introdução, 3, 4 tópicos e uma conclusão. Agora está vindo um pouco mais com 4, mas antes era muito com 3 a nossa lição. Tem um tópico ali e geralmente tem os seus
subtópicos. 1, 2 e 3. 1 geralmente vem com algarismo romano, né? O tópico principal, com algarismo romano, e depois vem numeral, subtópico 1, 2 e 3 em cima desse tópico. Então o subtópico é um assunto que combina com aquele tópico principal. Deixa eu usar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu ministrei sobre Eutico aqui na série, eu fui um pouco mais sucinto, mas a minha pregação completa está ali. A janela parece ser um bom lugar para estar. Esse é o primeiro tópico da minha mensagem. A janela parece ser um bom lugar para estar. Aí eu falo por quê? Porque lá era mais fresquinho, o ambiente tinha muita fumaça e tal. Porém, há um subtópico em cima desse. Na janela, Eutico perde a comunhão. Na janela, Eutico, ele fica num lugar que divide a atenção dele entre fora e dentro. Deixa eu ver se tem um terceiro. Na janela, que parece ser um bom lugar para se estar, não, é só esses dois mesmo. Só esses dois. São dois subtópicos que eu estou comentando em cima daquele primeiro. Não é um novo subtópico. São dois que estão interligados. Aí depois eu vou pro segundo subtópico. Janela é um lugar de sono profundo. Subtópico 2. O primeiro é, janela parece ser um bom lugar para estar. 2 tópicos, subtópicos em cima desse primeiro. A janela tira você da comunhão. A janela coloca você num lugar de divisão. Tópico 2, janela é um lugar de sono profundo. Então eu fiz um tópico, 2 subtópicos e agora eu vou pro tópico 2. Até aqui, ok? Geralmente isso daqui vai ser mais em estudo, né? Em estudo que você usa mais subtópico. Geralmente em ministração você vai usar mais o tópico. Cada tópico deve estar em uma frase curta e clara. Uma frase curta e clara. O Senhor é meu pastor. Primeiro tópico, porque Ele cuida de mim. Segundo, porque Ele me livra do vale da sombra da morte. Tá curto e claro isso daqui? Sim. Está expressando a ideia. Não é igual a proposição que pode ser longa. Porque isso... Não. É um negócio curto e claro. Curto e objetivo. O Senhor é meu pastor, porque Ele cuida de mim, porque Ele me livra do vale da sombra da morte, porque Ele me livra na presença dos meus inimigos, porque Ele unge a minha cabeça com óleo, lá no Salmo 23. Outro ali, ó. Se houver tópicos positivos e negativos, os negativos devem vir primeiro. Por quê? Primeiro eu mostro o que não é, para depois eu mostro o que é. Então, vamos usar um exemplo aqui para nós usarmos tópicos negativos e negativos. Eu vou falar sobre amor. Não, vou usar um diferente. Já falei sobre amor. Vou falar sobre amizade. Aí eu começo assim, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é o que não é amizade. É o meu tópico primeiro. O que não é amizade? Amizade não é a quantidade de pessoas que você tem lá na sua rede social. Ou seus seguidores que você tem lá no seu Instagram. Isso não é amizade. No Facebook fala lá, eu tenho 5.000 amigos. Mas com quantos deles você pode contar numa hora de dificuldade? Então amizade não é a quantidade de pessoas que você tem de amigo na sua rede social. Amizade não é aquela pessoa que simplesmente trabalha juntamente com você. Isso aí é um colega. Às vezes você vai ter um contato diário, mas você nunca se abriu para essa pessoa nunca se abriu para você. Aí no tópico 2 eu vou mostrar o que é amizade. Aí a Bíblia fala, em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Então a amizade é aquela pessoa que o tempo todo você pode contar com ela. Conseguiram compreender? Eu tenho o tópico negativo, do que não é, e o tópico positivo, do que é. Por qual eu começo? Pelo negativo. Por quê? Por causa do efeito. Se eu começar afirmando, a amizade é aquela pessoa que você pode contar o tempo todo, aí de repente eu mostro o que não é amizade, parece que ficou meio fora, né? Primeiro eu mostro o negativo, o que não é, entendeu? Ou por que você não pode ser assim? Aí depois eu mostro, então por que você precisa ser assim? Ou eu mostro o que é amizade, o que é perdão. Né? Sobre perdão. O que não é perdão? Aí eu mostro. Perdão não é isso, perdão não é aquilo, perdão não é aquilo outro, tal. O que é perdão? Aí eu afirmo, termino com isso. Tem 4 tópicos. 2 é negativo e 2 é positivo. Eu falo primeiro os 2 negativos para depois falar os positivos. A sua mensagem vai numa crescente, assim, ó, vai caminhando mais clara. Agora, se você afirma o positivo depois do negativo, parece que fica incompleto, né? Mas ele começou afirmando positivo, depois falou que não é, daí você vai concluir, parece que fica meio difícil.
não coaduna, seu sermão não se encaixa, não fecha. Então primeiro você começa com os tópicos negativos. Outro detalhe interessante de um bom desenvolvimento é que os tópicos mais fracos são expostos antes dos mais fortes. Então, da mesma forma que um tópico negativo deve vir primeiro, um tópico mais fraco, ele deve ser usado primeiro. Ontem eu ministrei uma mensagem sobre tópico. Põe a sua casa em ordem. Estava aí sábado, Manuqueta? Não. Não, né? O Marcão ministrou sobre esse texto. Sábado sim. O Marcão ministrou sobre esse texto, claro que ele ministrou algo totalmente diferente do que eu falei ontem, só que eu achei interessante a base dele. E eu peguei lá, falei, vou ministrar sobre isso amanhã. Eu já tinha os tópicos preparados, só faltava justamente, parece que encaixar a proposição ali, o versículo e tal, e eu peguei essa, ponha a sua casa em ordem. Certo? Aí eu ministrei alguns tópicos, 4. Falei sobre perdão, comunicação, falei sobre... perdão, comunicação. Na introdução, né, Já quer pulando, já. ele já quer ver o resultado. Tem 8 minutos ainda, então dá pra gente falar sobre essa questão aqui, ó, porque depois nós vamos ver essa questão do desenvolvimento na prática. Eu separei aqui, ó, ilustração. Depois nós vamos ver essa questão que envolve a conclusão, os aspectos dela, mas tem um tema importante, isso aqui é uma passagem sobre ilustração. Por que eu trouxe ela aqui? Nós vamos comentar novamente sobre isso na aula que vem. Mas por que eu trouxe isso? Eu gostaria de trazer uma informação imprescindível para vocês. Todo tópico de vocês coloque uma ilustração. A ilustração, Spurgeon, se eu não me engano, fala que ela é como uma janela. Tá vendo aqui uma janela do prédio? Isso aqui não é a Toledo, pelo menos eu acho que não, né? Mas é uma janela. Se tivesse aqui tudo fechado, ficaria estranho. Pensa a sua casa sem nenhuma janela. Não é ruim? Pareceria uma prisão? Então a janela traz um ar, traz uma luz, né? Quando se abre assim, se não tiver frio, né? Quando tá frio, você só fica com ela fechada. Mas traz aquela iluminação, aquele ar diferente. Então a janela é extremamente necessária. Da mesma forma, a ilustração do sermão ela serve como uma janela. Principalmente para o seu tópico. Cada tópico que você for falar, use uma ilustração. Cada tópico. Na aula que vem nós vamos ver os tipos de ilustração. Ó. A Bíblia como fonte de ilustração, nós vamos ver outros tipos de ilustração, vamos falar sobre um banco de ilustração, mas cada tópico seu coloque uma ilustração. Vou falar o primeiro, que nem eu falei ontem, o primeiro meu era perdão. Eu usei uma ilustração sobre perdão. Uma situação de vida ou uma história que falava sobre perdão. Segundo, comunicação. Eu citei um exemplo pessoal ontem para poder ilustrar isso. Terceiro, intimidade. Eu citei um exemplo. Quarto, vida espiritual. Eu vou, comento e cito uma ilustração. Quando você faz isso, você faz a pessoa compreender muito mais fácil a sua ministração e o seu tópico. Sempre que você colocar o seu tópico, coloque ali que ilustração eu vou usar nesse tópico. Essa ilustração ela pode ser então coisa do nosso cotidiano? Pode. Principalmente, coisas do nosso cotidiano interessam mais as pessoas. Ontem eu estava ministrando lá no Panorama 1 uma capacitação de liderança e eu pude contar algumas experiências pessoais. O pessoal mais gosta disso aí. Parece que chama mais. Eu não uso só as experiências pessoais, claro. Eu uso na ministração de domingo aqui na sede. Eu usei eu mostrei para vocês a aula passada, né? Uma ficção, né, da história ali, do menino no muro e tal. Só que eu gosto de usar também os exemplos pessoais porque prende a atenção das pessoas. Pode ver, se eu começar a contar da minha vida aqui, você tá às vezes meio dormindo, mas parece que chama atenção. É bem interessante, a gente é curioso, né? Você contar eu vejo que tem bastante pregador que usa isso, é contar uma história mesmo, né? Uma história. Uma história, às vezes, tipo assim, ele nem fala a fonte, ele fala, um certo irmão lá na onde eu congregava e tal, ou um pregador falou. Normalmente isso daí a gente percebe que chama a atenção que a pessoa quer, é uma história dentro da pregação, mas ela ali já vai ter a conclusão, né? Então parece que prende a atenção para a pessoa ver o que aconteceu, né? E ela ajuda para poder assimilar. Porque é mais fácil você lembrar da história do que o tópico do pregador. Só que quando você lembra da história, automaticamente implicitamente você lembra do tópico. Então é mais fácil até para nossa mente assimilar quando você usa uma ilustração.
comprometimento e envolvimento era difícil, mas porque eu usei uma história, aí você começa a lembrar a história, opa, peraí, a galinha botou ovo, ela estava tão comprometida, o porquinho virou bacon, opa, o porquinho estava comprometido. Aí tipo a conciliação, né? Entendeu? Conciliação para lembrar. Justamente. A ilustração ajuda. Sempre coloque uma ilustração no seu tom. Um Sempre. grande